Olá, queridos colegas, tudo bem? Vamos então para mais uma parte do nosso conteúdo de conhecimentos pedagógicos. Na semana que vem nós vamos fazer uma série de exercícios, não vamos ver Piaget ainda, para poder fazer essa comparação entre Vygotsky e Piaget, mas nós vamos fazer uma série de exercícios para o nosso simulado, aí então da semana 8, tá bom? Vamos lá então? Eu gostaria de falar desse cara que circunda, né, todo o meio acadêmico, principalmente de nós professores. E, bom, Vygotsky ele tem uma relação muito direta com o que nós acreditamos ser o correto para a educação. Vamos fazer um pequeno apanhado. Vocês podem ver que logo no início, aqui, deixa eu pegar o meu laser, para a gente começar a contextualizar esse conteúdo, ó, sócio-interacionista, tá? Vejam bem, Vygotsky ele tem uma relação direta que o meio social é que vai fazer o desenvolvimento pleno dessa criança. Tanto que ele vai falar na linguagem dele que existe um campo proximal e um real. É ou não é? E esses dois meios, essas duas zonas de desenvolvimento, elas estão intimamente interligadas. Bom, esse cara, né, que teve toda a sua vida acadêmica na Rússia, né? Grande parte dela em Moscou, grande parte dela ligada à psicologia, mesmo tendo aí se aventurado no ramo do direito. Esse cara ele chegou à conclusão muito importante que o meio social, veja, ele vai derivar para uma série de fatores, mas que o meio social é tão importante para que tu consiga ter o avanço do teu aprendizado. Quer ver uma coisa? Ele fala que nós temos que ter um conhecimento natural, aquele que é quantitativo, tá? Aquele que é quantitativo, aquele que eu posso fazer por mim mesmo. E o mental, aquele que é subjetivo. E para isso eu preciso do outro. Então vamos fazer uma breve leitura dessa parte inicial aqui para a gente começar a conversar. Olha só. O papel do educador na perspectiva socio-interacionista é de mediador, mas nem por isso o professor tem um papel de menor destaque. Ele considera que o professor também nesse processo de troca acaba aprendendo. Veja bem, porque ele vai falar que o conhecimento da zona proximal é o conhecimento da zona real de amanhã. A gente vai chegar nesse ponto. Então, tu vê que o papel do educador é um mediador. Despertar nos alunos a necessidade de apropriação de novos conhecimentos. Tu vai estimular para que o aluno ganhe novos conhecimentos. Eu vou até te dizer uma coisa. Vygotsky era um dos caras, imagina, lá no século passado, lá na década de 20, 1920, 1930, ele dizia que tu já deveria colocar crianças com diferentes níveis de aprendizado juntas. Porque uma poderia dar esse conhecimento um pouco mais de apoio à outra criança. Tá certo? Olha só. Mediar os conteúdos já elaborados pelos homens e os alunos, de tal modo que propicia a formação da transformação das funções psicológicas superiores, aquelas muito mais subjetivas, aquelas muito mais sensitivas, por meio de aquisição de conhecimentos. Veja bem que nessa parte ele fala claramente que o educador ele vai ser o mediador, tá bem? Vamos adiante. Veja bem, e nesse quadrinho aqui ele fala bem, ó, provocar avanços no aluno por meio de sua zona de interferência de desenvolvimento proximal. Deixa eu tentar te dar o exemplo. O teu conhecimento proximal de hoje, a tua zona proximal de hoje, é a tua zona real de amanhã. Porque se ela é proximal, é aquilo que eu só consigo fazer com o auxílio dos que estão à minha volta, dos que estão próximos a mim. Pode ser inclusive do educador, mas pode ser inclusive daqueles que estão no nível mais avançado de conhecimento que o meu. Por isso que ele falava que poderiam ter crianças com diferentes zonas de desenvolvimento, porque a zona proximal é isso. Então, veja bem, na minha zona proximal, eu posso ter um conhecimento inclusive natural. O conhecimento natural é o seguinte, ó, eu coloco a minha mão no fogo e tiro porque está queimando.
Esse é o conhecimento natural, ele é quantitativo. Agora, o conhecimento qualitativo é quando eu boto a mão no fogo e tiro porque alguém me disse que queima ou porque eu me lembro que queima. Então, vejam, é natural e subjetivo, né? É proximal e real. Então, uma coisa que eu faço, né, na primeira situação e tiro porque queima, ora, ele não é um conhecimento totalmente assimilado por mim. Ele está sendo por experiência. E ela pode se dar por esse campo proximal. Não sei se vocês conseguiram perceber. Eu acho que a grande frase de Vygotsky é a seguinte: o conhecimento proximal de hoje, a zona proximal de hoje, é a zona do conhecimento real de amanhã. Porque amanhã ele já vai ser real para mim. Eu já não preciso mais desses que estão próximos. Mas se tu perceberes, acaba gerando uma reação em cadeia, onde o meu conhecimento proximal ele vai se expandindo. Porque aumenta a minha capacidade, aumenta o meu círculo de conhecimento real. Legal isso, né? Vamos adiante. Atuar com outro social que deverá promover o processo de internalização, atuando como mediador entre o culturalmente acumulado e o individualmente transformado. Vê bem, aquilo que eu acumulo contrapondo-se com aquilo que realmente eu consigo transformar. Tudo se fecha. É o teu conhecimento, é a tua zona proximal se transformando em zona de conhecimento real. Tá bem? Vamos adiante, vamos para o próximo slide. Então, aqui no nosso segundo slide, nós temos aqui, ó, sócio-interacionista, cultura, vejam palavras-chave, né? Na ausência do outro, o homem não se constrói homem. Então, praticamente, ele vem a reforçar o que nós já tínhamos dito no slide anterior. Nós precisamos do conhecimento nessa nossa zona proximal, tá? E vamos ver alguns tópicos aqui. Deixa eu pegar o meu laserzinho aqui, pessoal. E aqui está. O homem como um ser que se forma em contato com a sociedade. Eu preciso do conhecimento que os outros homens já tiveram e, a partir daí, ser estimulado a adquirir, a transformar esse conhecimento de uma forma perceptível. Porque vejam bem, cada criança é diferente. Cada criança em sala de aula vai assimilar ou vai perceber qualquer conteúdo ou qualquer mediação do educador de forma diferente. Por isso que muitas vezes estratégias que dão certo numa turma não dão certo noutra, estratégias que fazem com que uma criança tenha um desenvolvimento super acentuado, algumas vezes não consegue nem dar ressonância em outras crianças. Rejeitava as teorias inatistas. O que é a teoria inatista? Aquilo do que é hereditário. Não, ele não acredita no que é hereditário. Ele acredita naquilo que é construído através da mediação. A forma se dá na relação dialética entre sujeito e a sociedade ao seu redor. Tá? O homem modifica o ambiente e o ambiente modifica o homem. Óbvio, no momento em que eu, na minha zona proximal, acabo me modificando através do conhecimento, este conhecimento que eu assimilo acaba modificando o meio, acaba modificando a sociedade onde eu me encontro. Tá? Para ele, a intervenção pedagógica provoca avanços que não ocorreriam espontaneamente. Óbvio. Se nós não educarmos a criança, cada uma vai ter um determinado nível e esse nível vai ser o nível natural. Eu não vou conseguir ter funções psicológicas. Vejam, as funções psicológicas superiores, a escrita, a leitura, né? A criança vai ter o quê? A visão, o tato, o olfato, que são as funções psicológicas naturais. Mas as superiores, por exemplo, a natural, memória. Uma criança vai ter memória, mesmo que não tenha a intervenção pedagógica. Mas uma memória mediada, ela não vai ter. Ela vai ter olfato, ela vai ter visão, mas ela não vai ter leitura, ela não vai ter escrita. Tá certo? Então a intervenção pedagógica é fundamental. Mediação, já falamos bastante. Tá? Linguagem traz consigo elementos da cultura de cada indivíduo e possui funções básicas como intercâmbio social e pensamento generalizante.
A gente está agora aqui só fazendo um resumo do que a gente já tinha falado. Zona proximal estimula a criança a atingir o nível de compreensão e habilidade que ainda não domina completamente. Mas vejam, não é o educador fornecendo de graça isso, é sendo mediador para que ela construa efetivamente o seu conhecimento real. Então, mais uma vez, sendo repetitivo, o conhecimento real da zona real de amanhã é o da zona proximal de hoje. Processamento de informações. As informações passam pela memória de forma organizada. Então, por isso que Vygotsky falava na memória mediada, que é uma função psicológica superior. Somente a memória é uma função psicológica natural. Ambiente escolar deve ser estimulador e favorável. O educador deve ser paciente e afetuoso. Nos dias de hoje, com as nossas remunerações, com as nossas condições de trabalho, isso é cada vez mais difícil. Vamos a alguns exercícios, pessoal? Vamos a alguns exercícios? Porque a gente não vai fazer um trabalho de aprofundamento de Vygotsky. A gente só quer acertar as questões e vocês já sabem bastante desse conteúdo. Vamos lá, então. Vamos lá, então. Ao explicar a importância da imitação na aprendizagem, Vygotsky diz que ela promove o que denominou internalização, o processo que se distingue da cópia, porque implica em uma reconstrução interna de operações externas, na qual o sujeito desempenha um papel ativo e tem possibilidade de desenvolver algo novo. Ele considera, ele quer dizer o seguinte, que não vai ser simplesmente uma cópia, né? Que essa imitação te possibilita a desenvolver algo novo. O que ele considera nisso? Que só a imitação tem importância para a aprendizagem? Que a imitação considera o indivíduo como passivamente moldado? A imitação como mola propulsora na aprendizagem? A imitação como processo igual ao da cópia? A cópia é a imitação oriundas do mesmo processo. Eu acho que fica muito claro. Porque o que ele quer? Ele quer justamente que a tua zona proximal seja uma mola propulsora para que tu possa transformar esse teu próprio meio. Então, acho que não fica dúvida que a resposta é a letra C. A imitação. E ele fala imitação, e muitas vezes a gente fala isso, né? Nunca seja uma versão de segunda classe de outra pessoa. Eu sei, tudo bem. Mas ele fala que tudo o que nós somos, olha só que profundo. Tudo o que nós somos é, na verdade, aquilo que nós percebemos, aquilo que nós introspectamos. Nós não somos algo inédito, não. Nós somos a composição de diversos atores que nos influenciaram. A nossa fala, a nossa memória, a maneira de se comportar, a maneira de agir. Não é? Tudo o que nós somos faz parte daquilo que nós aprendemos em algum momento. Boa essa questão, né? Vamos lá, questão número 2. Faltou o P ali, ó. Para Vygotsky, cultura e sociedade são mecanismos responsáveis pelas mudanças individuais. Nesse processo, a linguagem exerce papel fundamental. Considerando essas informações, assinale a alternativa que apresenta a função da linguagem na perspectiva sociocultural. Ora, a função é social, é para trocas. A linguagem é para isso, é que possibilite essa troca entre diversos atores de um mesmo cenário. Tá bem? Então vamos para a questão número 3. De acordo com a psicologia histórico-cultural, a aprendizagem não deve orientar-se pelas demandas espontâneas do sujeito e nem deve manter-se à espera de uma maturidade biológica que possibilite aprender, né? Tudo bem? Não é espontâneo. E não depende do seguinte, quando eu tiver maturidade, eu vou aprender por mim mesmo. Ao contrário, o ensino deve tomar como ponto de partida a zona de desenvolvimento próximo e transformá-la em desenvolvimento real, qualificando a aprendizagem como aquela que vai possibilitar a efetivação das funções psicológicas superiores. Isso quer dizer, tu vai sair daquilo básico das funções psicológicas naturais, como funções internalizadas. Agora eu tenho capacidade de ter, por exemplo, a memória mediada, tá certo? Ou seja, funções
intrapsíquicas, que assim se constituíram a partir das funções interpsíquicas, tá? Intrapsíquicas e interpsíquicas. Vygotsky, linguagem, desenvolvimento e aprendizagem. O texto apresenta, tu vê bem, sempre os textos vão falar algo sobre a estrutura da obra de Vygotsky, mas as alternativas, elas chegam a ser pífias, né? O texto apresenta uma elaboração teórica de Vygotsky. A leitura atenta, deixa eu tirar aqui da frente, autoriza concluir que o conceito de bom ensino é aquele que espera a maturação biológica? Não, justamente o contrário. Se antecipa ao desenvolvimento? Perfeito, se antecipa ao desenvolvimento. Respeita as demandas espontâneas? Não. Justamente o campo proximal, tu vai sempre estimular, vai estimular na criança o desejo de aprender. Controla o desenvolvimento intrapsíquico? Não, isso não é controlado. Foca nas funções psicológicas superiores? Não, ele não foca nisso. Não foca nisso. Né? Ele justamente diz que é para desenvolver. O final é ter as funções psicológicas superiores desenvolvidas. Esse não é o foco. O foco é transformar o campo proximal em campo real. E para isso eu preciso estimular, para isso eu preciso ter relações próximas a mim de estímulo. Então não adianta, Mari, mas se tu colocar uma criança mais desenvolvida com uma menos desenvolvida, ela não vai ter campo proximal. Ela não vai ter condições de aprender com uma criança com menor desenvolvimento. Então por isso que tem que ter o mediador para conseguir fazer esse trabalho. Tá bem? Semana que vem vamos fazer uma série de questões de conhecimentos pedagógicos do conteúdo visto até aqui. E vamos continuar nos preparando para o concurso do magistério. Tá bem? Vimos Vygotsky a nível de concurso, né, guris? A nível de concurso. Na faculdade tu vê isso em um semestre, né? Faz trabalhos e debates infindáveis. Mas para questões de concurso é só isso, tá bem? Beijão, até a semana que vem.